e outros que são tão aceitos em todo o mundo. Carlos Antunes, eu já vou assim. Helena, Helena Carmo, se não me engano, foi militante do PRP. Porquê que abandonou o partido? Eu fui militante de base do PRP e abandonei o partido na altura, portanto, em que a Isabel do Carmo e o Carlos Antunes estavam presos. Por que motivo? Junto com um grupo de pessoas que achávamos que continuava a fazer sentido resistir do lado de fora do sistema político instituído e que caminhava cada vez mais para uma normalização que de democrático tem cada vez menos. Fazia sentido resistir mesmo pelas armas? Não só, mas também. Carlos Antunes, para concluirmos, o seu comentário. O que eu queria dizer era muito simplesmente isto. Quando eu ouvi o filho do Dr. Castelo Branco a falar, digamos, tive aquilo que com certeza toda a gente teve, digamos, um grande respeito por uma pessoa a quem lhe matou o pai. Digamos, mas também não pude deixar de dissociar o pai que eu conheci e de quem eu fui vítima. Quer dizer, ponto 1, eu não aceito que tenham morto o Dr. Castelo Branco, nem ninguém. E compreendo a reação do filho, tal como compreenderia a reação do filho do Hitler, se lhe tivessem matado o pai. Portanto, é uma comparação excessiva. É capaz certamente de ser. excessiva. É só para compreender como eu compreendo a reação do filho em relação ao seu pai. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. O Dr. Castelo Branco, quando eu estive preso, fez-me boas e bonitas na cadeia. Eu nunca desejei a morte dele. Mas ele desejou a minha morte. E várias vezes se fez com presos comuns no sentido de organizar um atentado contra mim dentro da penitenciária. Tenho testemunhas. Nem por isso. Isso é uma acusação grave. É uma acusação muito grave e que eu assumo na SIC. Isto não justifica, José Alberto Carvalho, isto não justifica... Já percebemos que não justifica do seu ponto de vista. Que eu aceito Diga-me só uma coisa. Que se tenha morto o Dr. Castelo Branco. Agora, o Dr. Castelo Branco, no meu entender, tratava-se de uma pessoa perturbada psiquicamente, que tinha graves perturbações psiquiátricas e era, no meu entender, que não sou especialista, um psicopata. Era, no meu entender, um psicopata que teve tratamento psiquiátrico e quero lhe dizer o seguinte: eu entrei na cadeia depois de ele ter sido assassinado e sou testemunha dos guardas dizerem que o Dr. Castelo Branco se tinha suicidado. Isto é grave. Isto é grave porque isso dá-nos a imagem do homem. Diga-me uma coisa, suponho que é a primeira vez que está a dizer isto. É a primeira vez que estou a dizer isto. Porquê é que nunca disse antes? Eu que nunca achei condições para o dizer, nem nunca... Não achou condições como? Condições, por exemplo, de ver debatido publicamente esta questão. Mas o senhor ainda ontem dizia que tinha bastante tempo de antena e que agora se ia acabar com a extinção dos processos do PRP, portanto teve muita oportunidade para o dizer. O tempo de antena, como sabe, o tempo de antena de tribunal é uma coisa bastante diferente do tempo de antena na televisão, na SIC. Que eu saiba, é a SIC pela primeira vez trata esta questão, eu tenho a oportunidade de o dizer e digo, e assumo, e repito-lhe o seguinte: eu não aceito que o tenham assassinado. Carlos Antunes, percebemos o seu ponto de vista, neste momento é a altura de fazermos um pequeno intervalo nesta edição especial sobre as FP 25 de Abril. Até já. Em debate na SIC FP 25 de Abril, segunda parte. Vamos ouvir, dentro de alguns instantes, declarações que recolhemos em Bruxelas do juiz Martinho de Almeida Cruz, mas para já há assuntos para esclarecer sobre a discussão final da primeira parte deste programa. Falávamos do assassínio de Gaspar Castelo Branco, o diretor-geral dos Serviços Prisionais, assassinado na véspera das eleições presidenciais de 1986. Temos connosco o Dr. Menés Pimentel, que é atualmente provedor de Justiça, foi Ministro da Justiça no último governo da Aliança Democrática, em 1981, e foi Ministro... Nos dois últimos governos. Mas concretamente em 81, 82 e metade de 83. E foi quem empossou o Dr. Castelo Branco como Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Como é que comenta estas afirmações que ouvimos aqui há pouco? Bem, eu, ao contrário do que já ouvi, eu não gosto de julgar ninguém, muito menos os mortos. E, portanto, também não gosto de julgar os vivos. Eu apenas falo pela positiva.
Eu nomeei conscientemente o Dr. Castelo Branco, diretor-geral dos Serviços Prisionais, e creio que não sou nenhum psicopata. Era um funcionário já muito antigo da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, com uma folha de serviço exemplar, e que eu conheci de perto quando a elaboração da Lei Orgânica dos Serviços Prisionais ainda em vigor. E vi que era uma pessoa profundamente conhecedora da orgânica e por isso o nomeei. Nomeando simultaneamente subdiretor-geral, o atual diretor-geral dos Serviços Prisionais, o Dr. Fernando Duarte. Eu julgo que não devo fazer qualquer comentário ao que foi aqui referido sobre a memória ou sobre a pessoa do Dr. Castelo Branco. Apenas, eu não disse que não julgava e não vou julgar, mas nós vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar. Eu vejo feitos, depois da morte dele, declarações que me chocam profundamente e creio que chocaram todos os telespectadores. E ponto final sobre isto. Dr. Narana Coiçarol, o senhor ia jantar com o Dr. Castelo Branco, na noite em que ele foi assassinado? Não. Quem ia jantar era o Dr. Nogueira Durito. Uhum. Mas o que aqui eu ouvi sobre o Dr. Castelo Branco é inconcebível. É absolutamente incontável. Se eu tivesse ouvido isso, efetivamente julgava que não era possível, mas estou petrificado com as palavras que disse aqui o Carlos Antunes. Eu fui colega do Dr. Gaspar Castelo Branco em Coimbra. Andei com ele desde o primeiro ano até o 6º ano de Direito. Foi meu vizinho ao pé da República, de Paredes Meias. Fomos companheiros de estudo, fomos companheiros de paródias, fomos companheiros de 6 anos lado a lado. Foi Castelo Branco um homem inteligente, nunca foi psicopata, foi um aluno normal, fez seu curso absolutamente dentro da regularidade e exerceu com dignamente todas as funções que exerceu. E mais, conheceu aqui em Coimbra, seguia aqui em Lisboa, seguia a vida dele, andava muitas vezes com ele. Ele sabia perfeitamente do perigo que corria e tomava sobre si, como carga, digamos assim, do lugar que exercia, este perigo. E sabia que dentro da prisão, dentro da penitenciária, havia pessoas que desejavam a morte dele. E mesmo assim, jamais pediu a nenhum ministro que o substituísse, que saísse da penitenciária, que fosse para o outro lado, e foi morto cobardemente. Foi morto cobardemente à porta da casa, à espera, quando descia da sua casa para comprar uma coisa na mercearia no Reis do Chão, e este atentado foi reivindicado pelo FP25. Ao contrário do que há bocado nós ouvimos, a dizer que não sabiam se foi do FP25, este foi reivindicado pelas forças chamadas de FP25, forças terroristas, a dizer que reivindicavam o atentado de Castelo Branco. Dr. Menezes Pimentel, o senhor era Ministro da Justiça quando as FP25 apareceram com a célebre Noite dos Petardos, em que anunciaram a sua... 81. No ano seguinte. Foi em 81, no ano seguinte. Foi no ano seguinte. Mas, de qualquer maneira, a sensação que eu tenho, a memória... várias ações durante esse tempo. A memória que eu tenho dessa época é que o poder político e as forças o poder político e as forças partidárias, de maneira geral, não levaram muito a sério aquela força que na altura aparecia, ridicularizava-se um pouco até nos jornais e dizia-se que era uma força... Bom, os jornais não sei, o poder político levava a sério. Como aqui já foi referido, a operação chamada Orion, salvo erro... É muitos anos, mais de anos, já o Dr. Cavaco Silva era primeiro-ministro. Não. Era o Dr. Mário Soares, aliás, foi desengariado em junho de 1984. E em 81 e 82 e metade de 83 procedeu-se a todo um reapetrechamento da Polícia Judiciária, sobretudo numa organização da Direção Central contra o Banditismo. Mas o Governo encarou aquilo como um perigo, como uma ameaça? Encarou sempre isso como um perigo, designadamente quando houve uma greve geral e umas emissões que devem recordar-se no Parque em 82, a Revolução dos em 1982, fevereiro de 1982. Para recuar quando soube que depois da apanha geral... Não. Quando foi apanhado, houve as primeiras prisões e quando soube que o Hotel Saraiva de Carvalho estava implicado neste projeto, houve uma certa hesitação do Governo. Porque o Dr. Mário Soares não esperava que o Dr. Otélio Saraiva de Carvalho estava incriminado nisso, ou pelo menos suspeito disso, como arguido, e que era preciso prendê-lo. E, durante muito tempo,
o governo andou às voltas porque não sabia como é que o Hotel Saraiva de Carvalho preso podia, digamos assim, incomodar o governo. Porque uma das coisas que o Dr. Mário Soares dizia, todas as vezes que eu vou para o estrangeiro perguntam pelo Hotel Saraiva de Carvalho. A quem chamava o Hotel Sakharov. E depois perguntavam como é que é e tal, essa coisa. Quando o Hotel Saraiva de Carvalho era a cabeça, porque efetivamente os arrependidos e algumas pessoas, até o ano passado, disseram que o Hotel Saraiva de Carvalho era chefe político desta organização. O Macedo de Carvalho, por exemplo, disse que recebeu dinheiro, que levou o dinheiro. É ele que tinha a organização comercial e financeira dos terroristas, tinha as ligações externas com os organismos afins, e há depoimentos das pessoas que claramente o apontam como pelo seu carisma, entre aspas, não é, de revolucionário de Abril, e que as pessoas sempre pensavam, neste eles não vão pôr a mão. O que falhou foi que o Estado democrático, até que, enfim, se encheu-se de brios e pôs mesmo a mão em cima dele. Doutor Nuno Coiçoró, acaba de receber a indicação de que temos ao telefone o juiz Martinho de Almeida Cruz, que fez a instrução do primeiro processo de Monsanto e que vive ainda, conforme já dissemos neste programa, sob medidas de segurança em Bruxelas. Sei que ele está ao telefone. Sr. Doutor, muito boa noite. Boa noite. Tem estado a acompanhar este programa? Sim, tenho, de facto. Que comentário é que faz até agora daquilo que foi dito? Olha, daquilo que foi dito, tenho ouvido bastantes inexatidões, para não ir mais longe, para não dizer não verdades, e tenho ouvido alguns comentários bastante sérios. No entanto, não gostaria de deixar de comentar uma afirmação do Sr. Daniel Tavares Martins, um dos réus importantes deste processo, que a dado momento diz que o julgamento de Monsanto não transitou em julgado. Para que não fique qualquer dúvida na mente dos espectadores portugueses, de facto, tal sentença ainda não transitou em julgado. No entanto, o fundamental é o seguinte, é que, substancialmente, todos os tribunais de recurso, todos os tribunais superiores portugueses, nunca deixaram de confirmar a sentença de Monsanto. Os atrasos verificados até este momento devem-se apenas a razões de ordem processual. Substancialmente, os factos estão mais do que provados. Queria ainda comentar um segundo ponto, e que se refere ao Dr. Gaspar Castelo Branco. Devo dizer que aquilo que ouvi sobre o Dr. Gaspar Castelo Branco é, no mínimo, inconcebível. O que é que mais o surpreendeu das afirmações feitas até agora neste programa? Foi, de facto, a afirmação do Carlos Antunes sobre esta matéria e as não afirmações de pessoas que, à partida, se apresentavam no programa para dizerem algo positivo, como o Alberto Teixeira de Carvalho ou o Daniel Horácio. Acontece que nenhum deles responde, pratica apenas uma chicanagem em permanência. E quanto ao Tenente-Coronel Hotel Saraiva de Carvalho, apenas lhe ouço repetir aquilo que há muito tempo vem dizendo e que, no fundo, vem ao encontro daquilo que eu sempre disse acerca dele. É o primeiro arrependido do processo da FP25. Tenente-Coronel Hotel Saraiva de Carvalho, é o primeiro arrependido do processo FP. Sim, se eu fosse o primeiro arrependido, não estava em situação de liberdade provisória e não tinha apanhado 17 anos. Tenho para cumprir, se de facto transitar em julgado a sentença, não é? O arrependido tem sempre o benefício por parte do poder de sair imediatamente à liberdade. Eu não posso, de forma alguma, ser considerado arrependido de nada. Nunca denunciei ninguém, não denunciei, até porque não conhecia, não sabia quem era quem nas EP25, portanto não podia dizer nada. E de facto, como não fui dirigente, e repito isto quantas vezes forem necessárias. Mas o senhor não fui considera... fundador, não fui militante das EP25. Arrependido de quê? Arrependido de quê? Quantas vezes é que já ouviu esta acusação? Eu ouvi milhares de vezes, mas também já ouvi a acusação do Campo Pequeno, já ouvi a acusação variedíssimas acusações. Eu estou farto de receber acusações desde o 25 de Abril. Eu não sei qual é a intenção, de facto, que presida tudo isto, mas eu continuo a ser massacrado com acusações deste género, as mais disparatadas, tenho que aguentar isto. É o meu calvário, é o meu Gólgota. O Macedo Correia vem dizer, foi a chave que chamou e manteve muita gente no projeto.
Recentemente, em fevereiro de 93, na entrevista ao Expresso, José António Sousa Moreira volta a acusá-lo de estar profundamente comprometido nas atividades criminosas do grupo, inclusivamente na distribuição dos 108 mil contos. Há poucos dias ainda, o operacional Rodrigues de Silva, insuspeito de simpatias para com a polícia, acusa-o de empenhamento total e de ter dirigido... Doutor, isso é inteiramente falso. Tudo isso é rigoroso. Desculpa, mas quando um jurista da sua craveira, deputado da nação em representação do povo, tem que acreditar, pá, na escória dos arrependidos... O senhor chama de escória? Pois chama escória. O que é que vou chamar? Então o senhor fica com o dinheiro e é escória? Eu recebi o dinheiro quando? É o que eles dizem? Eu dei dinheiro à FUP. Eu dei dinheiro do meu salário à FUP. Eu, quando a FUP precisou de dinheiro, pá, foi pedir dinheiro emprestado. O Valentim Loureiro emprestou-me dinheiro, por exemplo. Para a FUP. E o senhor devolveu... Eu nunca recebi um tostão único. O senhor devolveu o dinheiro... Eu, pessoalmente, não beneficiei nada das EP25. Sr. Tenente Coronel, o senhor devolveu o dinheiro ao Major Valentim Loureiro. Eu não ia falar disso, mas sei a história. E o senhor devolveu o dinheiro que o Major Valentim Loureiro lhe emprestou. Sim. Segundo ele, cheirava a peixe quando lhe devolveu. Quer explicar porquê? Cheirava a peixe? Sim. Eram notas que vinham empaquetadas num papel esquisito a cheirar a peixe. Não sabe porquê. Nem me lembro já para como é que lhe paguei, para nem nada. Sobre os arrependidos, Tenente Coronel, eu li uma entrevista feita, suponho que em 1990, foi publicada pelo Semanário Expresso. Foi uma entrevista feita ao chamado Grupo dos Cinco, ou Bando dos Cinco, dos quais fazia parte a Helena Carmo, que está sentada ao seu lado. Nessa entrevista há declarações dessas 5 pessoas, 5 elementos das FP25, que dizem aquilo que ouvimos há pouco dizer o juiz Martim de Almeida Cruz, que o Tenente Coronel Otelo, a não ser que a transcrição esteja errada, e a Helena Carmo irá corrigir-me, aquelas declarações dizem que o Tenente Coronel Otelo foi um traidor, não foi um herói exemplar, não foi exemplar, porque ajudou a polícia a descodificar os seus cadernos. Não ajudei nada. Denunciando... É o que eles dizem, não sei. Helena Carmo, é verdade, aquilo que eu li é verdade. Se precisar, se especificar o que é que diz, eu posso dizer se é verdade ou se é mentira. O que nós mantemos ao longo do tempo, continuo a dizer em qualquer situação, mas eu quero chamar a atenção só para uma pequena coisa. O caso FUP FP25 tem 10 anos. Se fosse tão fácil e tão óbvio condenar toda essa gente que esteve na cadeia, como o Daniel já referiu, entre 5 a 7, 8 anos consecutivos, já teria sido resolvido. Nós estamos ainda à espera de um caso no Tribunal Constitucional, de muitos outros por julgar, e, portanto, não é tão óbvio para a justiça portuguesa. Não foi isso que eu perguntei, Helena Carmo. Nós vamos falar ainda neste programa, eu garanto que vamos falar da questão da amnistia, como é óbvio. Tudo isto que só há deixa-me fazer aqui um ponto de situação. Assim, as pessoas têm menos de 30 anos, a maior parte delas não sabe, não se recorda do que foi as FP25, não sabe quais eram os momentos políticos que se vivem em Portugal. É importante fazer essa história para essas pessoas. Então, talvez valha a pena recordar que quando as FP25 agiram, estavam imensas empresas com salários em atraso, havia imensa gente a ser despedida. Mas olha, isso nós já e todo percebemos. esse lado da questão foi completamente branqueado, como se a democracia portuguesa fosse perfeita. Ninguém disse isso. Não, Helena Carmo, na entrevista que deu ao Expresso que foi publicada no dia 3 de março de 1990, foram entrevistadas 5 pessoas, uma das quais é a senhora, em que diz, nomeadamente, que há uma declaração do José Ramos dos Santos que diz que os revolucionários não renegam a luta armada sob pena de se traírem. Nessa mesma entrevista, o mesmo Ramos dos Santos diz que Otelo foi um traidor por ter feito declarações à polícia, acusa-o de falta de solidariedade e denuncia a sua estratégia de defesa no julgamento de Monsanto, com a qual eu não concordava. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho, é público, divergências com o Tenente Coronel Otelo Saraiva de Carvalho, como temos em relação, portanto, entre nós, os ex-presos ou os réus do caso FUP FP25. É público as divergências, mas não é esse o foco principal do caso FUP FP25. O foco principal do caso FUP FP25 é a situação prolongada de ausência de solução para um caso que a própria justiça não resolve. A pergunta que eu lhe faço neste momento é aquilo que eu disse. Eu não vou entrar nessa abordagem dos pequenos conflitos que existem entre os vários ex-presos. Há aqui um grande conflito. Se a senhora chama-lhe pequeno conflito, chamamos então para o grande conflito. É ou não é verdade que as FP25 estiveram para matar o Tenente Coronel Otelo Saraiva de Carvalho e só por um voto
é que essa decisão não foi tomada? Porquê é que se riu? Eu posso falar sobre isso? Não, perguntei-lhe a ela primeiro, ela riu-se, já agora gostaria de saber porque é que se riu. Ri-me porque o Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho está aqui sentado ao meu lado. Por um voto foi decidido não o matar. Eu não estive em... essa transcrição... Há um ex-membro das FP25 que diz corresponde a um momento em que eu estive presa e eu não posso responder por uma decisão na qual não participei. Como? Não, desculpa lá. Jorge Branco. Nós somos do Norte, cuidado. Peço imensa desculpa. Chama-se Jorge Branco. Por isso eu quero falar sobre isso. Vamos lá ver, não é? Calma aí. Muito bem, eu ia dar a palavra ao Teixeira de Carvalho. Com essas questões das palavras. Como há um bocadinho disseram, o Macedo Carvalho, o Sr. Doutor tem que perceber isso. Eu sou Carvalho. Vocês dizem que não sou Macedo. Mas não é de Carvalho, é Macedo Correia. Muito bem. Pô, Macedo Correia. O Sr. Doutor, e é essas confusões. Vamos lá então, nós estamos em direto. E nós estamos a ouvir milhares de pessoas. Muito bem, mas está ou milhões, queremos ser milhões. Isso tem que ficar claro. Foi Jorge Branco. Eu ia lhe dar a palavra a si. Pronto. Diga. O problema é assim. Aqui está-se a fazer uma questão que é assim. Os amorais, como o juiz Martim da Cruz disse uma vez numa conferência de imprensa, é que parece que tem a verdade. Quer dizer, os amorais... Só aceita a verdade dos arrependidos. Os amorais, porque é a palavra do doutor juiz Martim da Cruz, é que são a verdade. Ora, aquilo que posso dizer sobre isso é mentira. É mentira? É mentira. Muito bem. Portanto, nega completamente essa declaração pública, essa acusação pública. Ok. Sr. Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho, o senhor não se considera um privilegiado, disse há pouco que não deve benesses a ninguém. O facto do senhor estar cá fora hoje não representa um privilégio que o senhor tem pelo facto de ser uma figura pública? Porquê? Um privilégio porquê? Pergunto. Por eu ser uma figura pública? Sim. Já foi várias vezes foi dito que não havia coragem, não havia coragem para meter Otelo Saraiva de Carvalho dentro. Isto há pouco o doutor Narana Coiçuró. Não, mas não há nada disso. Mas já lá vamos. Não. Eu estou cá fora, como estão todos os outros companheiros do primeiro processo. Muito bem. Apenas porque foi esgotado, segundo o Código Processual, foi esgotado o prazo de prisão preventiva, que é de 3 anos após a formação de culpa. Muito bem. Ora bem. Eu tive a formação de culpa, tal como todos os outros presos do primeiro processo, em 22 de janeiro de 1985. Sim, senhor. Foi despacho de pronúncia. Vamos abreviar isso. O Supremo confirmou as condenações. Portanto, neste momento... em 22 de janeiro de 1988, 3 anos depois, sim, senhor, eu devia ter sido imediatamente libertado. Eu e todos os outros. E ficámos mais 16 meses de excesso de prisão preventiva. Mas também acho que eu fui beneficiado. Se o Tribunal Constitucional der razão, confirmar a sentença... Se não ordenar a repetição do julgamento, o senhor vai preso. Não, mas já ordenou não. Considerou inconstitucional o artigo 665 do Código de Processo Penal. Então não está tudo à espera da decisão do Tribunal Constitucional? Não, eu estou à espera dessa decisão, estou à espera da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas não tem medo de ir preso? Outra vez? Eu não tenho medo nenhum de ir preso. Não digo medo, não digo receio de que o... É um acidente de percurso que tem que encarar. Que o venha buscar um dia destes. Agora, que eu me sinto profundamente injustiçado, isso não tenho dúvida. Quando o Dr. Narana Coiçuró, que é jurista e é deputado, continua a afirmar perante declarações de escória da sociedade. De escória da sociedade. Continua a afirmar que eles é que têm razão, tal como disse o Dr. Adelino Salvado e o Ministério Público no Tribunal de Monsanto. Porquê é que lhe chama escória da sociedade? É que o homem sente-se impotente, eu sinto perfeitamente impotente, eu e os companheiros. Todos impotentes para poder responder a isto. Porque é a nossa verdade contra a verdade dos arrependidos. Talvez se possa lembrar que os arrependidos prestaram declarações a troco da liberdade e a troco de dinheiro. Talvez valha a pena lembrar que isso tem um peso muito importante para quem tem uma ameaça de condenação perpétua, como a que nós temos. O que é que fala a verdade? Estou disposto a provar aquilo que disse. E eu fiz queixas escritas ao Tribunal de Penas contra o Sr. Castelo Branco e ponto de ordem, não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás. Que estão neste momento nas mãos do Dr. Fernando Duarte, que pediu admissão por causa dele. Não vamos voltar atrás disso. O Dr. sabe bem que o Dr. Fernando Duarte foi para a rua por causa do Dr. Castelo Branco. Não sei. Nós falamos questões jurídicas, falamos... Ponto de ordem, Carlos Antunes. Não sei. Só para dizer não podemos. Só para dizer o seguinte, o doutor... Não podemos voltar atrás. Não admite nem ninguém que faça uma imputação não verdadeira. Não verdadeira. Exato. Porque durante o meu tempo, o doutor Fernando Duarte não se meteu. O doutor Fernando Duarte... Durante o meu tempo, o senhor disse... Durante o meu tempo, o doutor Fernando Duarte não se meteu.
Eu não lhe admito isso de forma nenhuma. E muito menos assim. Já lhe vou dar a mim porquê? Já lhe vou dar a palavra. Eu é que não lhe admito. Porque lhe fez as declarações que fez há pouco. O senhor nunca teve um comportamento de Ministro da Justiça. Eu peço-vos um minuto. Um comportamento de Ministro da Justiça. Por favor. Aí eu posso prová-lo. Eu posso prová-lo. Posso prová-lo. Isso é uma pessoa. Posso prová-lo. São velhas questões. Se não tem um juiz crítico competente para tal. São duas questões ultrapassáveis. Isabel, precisamos de avançar com o debate. A prisão preventiva que tiveram... Acha que uma prisão preventiva de 4 anos é A prisão preventiva que tiveram reduzida resultou de uma iniciativa legislativa minha como conversamos sobre isto mais tarde. Eu agora quero ouvir a palavra de um jurista que já falou-se um pouco aqui de questões jurídicas. O Tenente-Coronel citou o jurista da Arana Coiceral. Nós temos outro, eu recordo, está em linha, chama-se Martim Almeida Cruz. E foram aqui levantadas questões, nomeadamente sobre o papel dos arrependidos neste processo. Em sua opinião, eles foram determinantes para a prova que foi feita nos julgamentos de Monsanto? Martim Almeida Cruz. Estou. Eu perguntava-lhe se discutia-se aqui há pouco o papel dos arrependidos no primeiro julgamento de Monsanto, nos julgamentos de Monsanto. Em sua opinião, eles foram determinantes para a consecução da prova? Está gravada. No entanto, posso voltar a responder com todo o gosto. Eu sempre disse e afirmei, e é um facto, que 90% deste processo é provado por escrito